Hoje, dia 24 de maio, estamos recebendo José Pacini, do Garcia, que veio proferir a palestra O Livro dos Espíritos, Marco de uma Nova Era. Minhas irmãs, meus irmãos, muita paz. Conforme está anunciado, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, porque muitas vezes nós próprios espíritas não temos consciência do que significou a publicação de O Livro dos Espíritos. Grande desconhecido até de muitos espíritas. Frequentam o espiritismo, vem à reunião pública, tomam água fluida, um passe e fica por isso mesmo. Mas todo espírita consciente deveria ler o Livro dos Espíritos, um pedacinho por vez, no culto do Evangelho no lar, ler alguma coisa. Quando não entender bem uma pergunta e tiver dúvida, consultar um confrade mais conhecido. Nessa troca de ideia, nessa busca de conhecimento, nós crescemos espiritualmente. Mas para falar do Livro dos Espíritos, nós precisamos dar um recuo no tempo de uns 3.300 anos. Mas será tanto assim? Sim. Vamos lá para a época de Moisés. Porque nós sabemos que Jesus encarnou-se entre os judeus, né? Moisés era judeu, era um líder religioso, venerado pelos judeus. Moisés era médium. Nós sabemos que Moisés libertou o povo judeu do domínio egípcio, né? Eles eram escravos lá no Egito. E Moisés, através da sua mediunidade, né, ele conseguiu convencer o rei a libertar. É uma história muito comprida, né, essa história. Mas Moisés então libertou o povo e caminhou com aquele povo durante 40 anos, até chegar na Terra Prometida. E ao longo dessa viagem, ele recebeu no alto do Monte Sinai, por via mediúnica, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos que se constituíam a base dos ensinamentos religiosos dos judeus. Mas ele também produziu uma legislação própria, que nós conhecemos, né? Está na Bíblia, né? Lá no Velho Testamento, está lá a lei de Moisés, né? A lei do olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, braço por braço, etc. A lei é a seguinte: chamando a atenção do homem, da criatura humana, que se ela furasse o olho de alguém, daria a esse alguém o direito de furar o seu. Quebrar o braço do irmão, eu dou o direito ao meu irmão quebrar o meu braço. Isso é justiça. Tem gente que se espanta, não, isso é maldade. Não, é justiça. É olho por olho, dente por dente, né? E a gente entende isso se eu, por exemplo, chegar para um juiz aí, para um delegado e falar para ele: olha, esse fulano aqui quebrou o vidro do meu carro, o para-brisa do meu carro. Pergunta: mas por que você quebrou o para-brisa do carro dele? Porque ele quebrou o meu. E o que é que o juiz vai fazer? Vai falar: vocês vão fazer outra coisa, que eu já está pago. Você quebrou o vidro dele, o outro quebrou o seu. Não tem que nenhum indenizar o outro. Poderia chamar a atenção do primeiro que começou o processo, mas eu não tive paciência de esperar, eu quebrei o dele também, então ficou, né? Como a gente fala aqui em Minas, chumbo trocado não dói, né? Então essa era a lei que vigorava entre os judeus, né? É uma lei de justiça. Moisés deve ter, dizem alguns historiadores, que se baseou lá no Código de Hammurabi, um rei da Babilônia que viveu uns 300 e poucos anos antes de Moisés. Hammurabi, interessante isso. As pessoas que negam mediunidade, etc. Mas na enciclopédia, eu vou me basear na enciclopédia Delta La Russe, tem lá o Código de Hammurabi, desse rei da Babilônia,
que diz que esse código foi recebido por revelação. Por revelação. E constituía esse código, constituíam-se 282 preceitos, quer dizer, mandamentos. E entre esses preceitos estava lá olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, etc. e tal. Dizem que Moisés se baseou nisso para criar a sua legislação. Eu vi esse código lá no museu Louvre, né? Um visitador aqui frequenta o Museu de Louvre em Paris é nosso irmão aqui. No Museu de Louvre tem lá, um dorito, dorito é um tipo de granito. O rei Hammurabi mandou gravar aquilo, esses 282 preceitos. Só que eu não li nada, porque está escrito em caracteres cuneiformes, né? Eu não entendo nada, mas está lá, né? Os entendidos, né? Então Moisés teria se baseado nisso, numa revelação que foi feita. É um povo muito, calcula, 3.000 e tantos anos atrás, né? Muito atrasado. Nós ainda somos bem atrasados, mas eram mais atrasados que nós. E Moisés, e a lei dos judeus era essa, né? A visão que eles tinham de Deus era de um Deus cruel, vingativo, etc. e tal. Mas os profetas anunciaram, século após século, que viria o Messias, que nasceria entre os judeus. Quem fala muito nisso é o profeta Isaías. Os judeus esperavam, sabiam que o grande profeta Elias voltaria para preparar os caminhos do Messias. Tanto que Jesus, alguns não tinham certeza se João Batista, que nós sabemos que era Elias reencarnado, não sabiam se ele já era o Messias ou se ele era aquele que havia de preparar os caminhos, etc. Mas eis que Jesus nasce, e é o único espírito na Terra que nós podemos dizer que nasce, né? Porque ele só esteve na Terra uma vez. Nós somos todos alunos repetentes da escola da Terra, né? Jesus então vem e nasce entre os judeus. Aí de se perguntar, mas por que ele nasceu entre os judeus? Veja que na Índia, tem povos, gente lá religiosas, voltada à religião, aqueles iniciados, etc. Jesus foi nascer logo entre os judeus, porque os judeus sempre foram um povo que não adoravam ídolos, não tinham imagens, ídolos, nada. E não tinham rituais complexos como outras religiões têm, cheia de posturas religiosas, né? Não, os judeus eram muito simples, e são simples até hoje. Um templo judaico, eu não posso dizer que se parece muito com o centro espírita, é o centro espírita que parece muito com o centro judaico, né? É uma mesa, né? Ali, uma coisa assim. Então, a única coisa que eles têm é um candelabro que tem 7 velinhas que eles acendem na hora do culto, pequenininhas assim, tal. E os homens colocam o kippá, né? Aquele solidelzinho, né? O homem não pode entrar no templo. Até eu coloquei um para entrar, né? Para entrar num templo lá em Israel. E a minha mulher me fotografou logo, disse assim, eu vou mostrar para os espíritas lá que você está virando judeu, né? Mas o filme queimou. Queimou o filme. Deve ser proteção espiritual minha. Mas a verdade é que os judeus, você entra num templo judaico, né? Tem muito pouca diferença no centro espírita. Tem aí as cadeiras onde o pessoal fica sentado. O rabino, né, que está lá, não tem aí roupas especiais e coisa e tal, né, uma coisa bem mais natural, e não tem imagens, não tem quadros, nem nada, muito simples, né? E o judeu tinha outra característica interessante, do estudo dos escritos sagrados.
Prova disso nós temos no livro Paulo e Estevão, quando o jovem Estevão foi socorrido lá na casa do caminho, conversando com Pedro, Tiago, João, etc. Eles ficaram impressionados daquele moço que era um camponês, ter tanto conhecimento da lei dos profetas e tal, porque eles estudavam em casa, Eles liam, faziam as orações em casa, a família. Isso é muito importante para nós sabermos que o Espiritismo veio trazer de volta essa prática milenar dos judeus. Então o judeu não era aquela criatura encantada, com imagens, com vela, com fumaça, com essa coisa toda, com rituais e cânticos, não. Era uma criatura que estudava os profetas e lia, e meditava sobre os profetas, etc. E Jesus se encarnou no meio desse povo. Era um povo que sabia do Deus único, enquanto que outros povos eram tudo politeístas. Tinha a deusa da colheita, a deusa do não sei o quê, Deus do não sei o quê. Não, é Deus único. E era um povo assim que levava a religião a sério. Quem lê o Novo Testamento ou o Velho Testamento vai ver, né, que era um povo que tinha uma ligação maior com o sentimento religioso, conquanto tivesse todos aqueles defeitos que nós conhecemos e coisa e tal, né? Mas também nós não podemos falar mal deles, porque quem pode falar que não é um daqueles que está reencarnado aqui hoje, né? Então Jesus encarnou-se entre os judeus e teve uma vida comum, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, né? E ficou anônimo até a passagem dele aos 12 anos, né? Conversando com os doutores da lei, aqueles velhos, sábios e coisa e tal, que ele foi deixado para trás pela família, que estava cumprindo um preceito religioso. Saiu lá de Nazaré para ir a Jerusalém, cumprir um preceito religioso, né? E aí ele mostrou a sabedoria dele, aquela coisa, mas ficou até a idade adulta. Mas já na idade adulta tem lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, nos versículos 2 e 3, a passagem de Jesus numa sinagoga. Porque os judeus têm o seguinte, tem uma reunião, né, um culto deles, se não aparecer o rabino para fazer o culto, a leitura e a explicação, etc., qualquer um dos presentes que saiba, tem a condição, ele vai lá, pega, hoje já é livro, não é mais aqueles rolos, né, de escrito, vai lá, qualquer um dos presentes vai lá, abre aquilo e lê e faz uma explanação para os outros. Como aqui nós estamos fazendo. Que títulos eu tenho no meio espírita para estar falando aqui para vocês? Uma vez o católico me perguntou, mas o que o senhor é no espiritismo? Eu falei, espírita. Não, mas não tem nada, sou espírita só. Não tem título nenhum, nem divisa, nem coisa, nada. Nem título, nem diploma, nem nada. E Jesus era um carpinteiro. Ele foi lá ao templo no sábado, como judeu ele tinha de ir. E lá ele pegou os escritos, né, e leu. Aqui ele fez uma palestra, fez uma preleção. E chegaram lá depois umas pessoas mais cultas, mas quem é esse? De onde ele vem essa sabedoria? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria? E seus irmãos e suas irmãs não estão aqui conosco? Ele era uma figura conhecida como carpinteiro, né? Não tinha nada. Então veja a simplicidade do culto judaico, né? E uma outra semelhança que o Espiritismo também herdou, quando eu estive em Israel, eu fui lá um convite que fizeram aí para as universidades e tal, e nos hospedaram lá uma semana. Eu não fiquei nem sabendo como é que era o dinheiro de Israel, porque cheguei no aeroporto, fiquei por conta deles, até pôr a gente no aeroporto, no avião de novo para voltar. Então nos hospedaram, nos levaram para
restaurantes, levaram para o hotel, viagem para todo lugar lá. Eles queriam mostrar, na época eu estava na universidade, e queriam mostrar, para nós não era de bonitinho que eles estavam fazendo, para fazer a promoção do Estado de Israel, né, da cultura, etc. e tal, né? Então, nós éramos uns 20 reitores, com as esposas, né? Com as esposas. Só que eles não pagaram a passagem, só pagaram o hotel e as despesas todas lá. Mas à noite, na sexta-feira à noite, eles nos convidaram para um jantar na casa de um milionário. A sala dele tinha o tamanho desse centro aqui, né? Basta dizer que nós éramos 50 pessoas, tinha mesa para todo mundo, aquela mesa em forma de U. E ali houve um culto na sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite. Antes do jantar, eles pediram licença e tal, se a gente concordava, perfeitamente, tá? Então, o chefe da casa que falava hebraico, mas o nosso guia, eles nos deram um guia lá que tinha mestrado, o homem falava 5 línguas, morou em São Paulo 8 anos, adora o Brasil, tá? Falava português fluente, então foi lá, leu. Aí ele tomou aqueles ares de chefe da família, botou o kippá, né? E leu em hebraico um texto, depois fez uma preleção em hebraico, aí leu traduzindo em português, fez uma palestra em português falando sobre aquilo que ele tinha lido e tal. Depois eles cantaram lá uma musiquinha e tal de coisa. Eu sei que no dia seguinte eu perguntei para ele, escuta aqui. Aí eu fiquei muito íntimo dele, né, porque eu estava doido para explorar o homem até onde eu podia, porque ele era muito culto, né, tinha muita informação. Eu até chamava ele pelo apelido, então me fiquei tão íntimo. Ocupe, se você for lá para Juiz de Fora, como é que você vai seguir a sua religião? Lá não tem sinagoga? Olha o que ele me respondeu. Eu não preciso de sinagoga para seguir a minha religião, para ser fiel à minha religião. O que eu preciso é fazer isso que nós fizemos ontem no lar. No lar. Então o judeu, toda sexta-feira, todos os lares judaicos do mundo, para se conservarem como tal, antes do jantar de sexta-feira, eles fazem um pequeno culto no lar. Então você vê em que povo Jesus nasceu, né? E ele deu o testemunho que deu. Mas ele fez uma promessa. Ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Esse Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho ensinado. E nós, espíritos, sabemos que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, que tem duas finalidades, né? Ensinar novas coisas e lembrar aquilo que Jesus ensinou. E se nós analisarmos, depois que Jesus foi crucificado, voltou para o mundo espiritual, etc. e tal, quem já leu Paulo e Estevão, quem não leu, deveria ler, porque ali você vai aprender como se desenvolveu o movimento cristão no mundo, né? Ali você vê, né, o começo do desenvolvimento do cristianismo. Agora, depois da simplicidade da casa do caminho, que era uma casa onde se vivia integralmente a mensagem de Jesus, o ensinamento de Jesus, amparando as criaturas, consolando, confortando, ajudando, né? A casa do caminho era um hospital, era um ambulatório, era um templo religioso. Nós não temos templo religioso, mas era um local religioso, né? Reunia tudo isso. Sem sacerdócio organizado, não tinha ninguém que era chefe ali, que tinha títulos, né? Que tinha título. Mas é uma casa de serviço ao próximo.
por amor ao próximo. Mas aí foi se desenvolvendo, nós conhecemos, não vou contar a história da Casa do Caminho aí, porque todo mundo já sabe, né? Acho que todo mundo já leu Paulo e Estevão, né? Se não leu, deveria ter lido, né? Espírita não pode ficar parado. Espírita tem de ler e estudar, queimar a pestana nos livros, aprender. Para isso que nós somos espíritos, nossa religião não tem reza repetida, não tem ladainha, não tem queima de velas, não tem nada. Nós temos de usar a nossa inteligência, buscar ilustrarmos-nos para desenvolver o sentimento. Então, começou o movimento cristão na Terra, mas ao gosto dos humanos, não é? Porque o humano está sempre querendo formar um grupinho, ter um chefe e tal, e fazer uma politicazinha. Isso aí foi se desenvolvendo, ao longo dos tempos foi se desenvolvendo. Aí nós criamos, eu falo nós, porque espírita consciente não joga carapuça nos outros. Quem é daqui que pode dizer que no tempo do cristianismo nascente não ajudou a fazer um desviozinho? Quem é que pode? Tem gente que vai, aquele povo daquele tempo vai ver que é o próprio, né? Tem até um livro do Chico, eu não me lembro, acho que o autor, eu acho que é Hilário Silva, conta uma reunião que havia no estado do Rio, naquela região que foi muito escravagista ali, aquela reunião de Vassouras por ali, muitas fazendas que tinham escravo, e tinha lá um coronel que era muito mau, que judiou muito de escravo, volta e meia na reunião mediúnica comunicava ainda um escravo revoltado, isso tem uns 70, 80 anos atrás, né? Mas também 100 anos no mundo espiritual não é nada não. Por isso a gente tem que tomar jeito aqui, para ir para lá, né? Não ficar lá esperando ver. Então comunicava ainda um escravo revoltado lá. E o presidente da reunião, o diretor da reunião mediúnica, ficava perguntando para o espírito dirigente dos trabalhos: mas, ô meu irmão, por que não traz esse coronel aqui? Porque esse homem deve estar passando muito apertado no mundo espiritual, ele era muito cruel com os escravos. E tanto ele falou, e o espírito falou: não, meu irmão, peraí, vamos tratando desses que estão sofrendo e coisa e tal. Por fim o espírito perdeu a paciência um dia, falou: não pode trazer ele aqui porque é você. Ele voltou como se tornou espírita, aprendeu, etc. Mas era o tal, né, que reclamava das dificuldades da vida aqui, porque ele já tinha feito. Então é verdade. Espírita nenhum pode ficar falando, aquele povo. Espera aí. Quem sabe eu sou uma das pessoas daquele povo. Então é melhor a gente fechar o bico. Mas nós sabemos que houve uma modificação vagarosa. Jesus nunca recomendou templos para ninguém. Jesus nunca acendeu vela, nunca fez imagens, quadros, rezas repetidas, nada disso. Querem prova disso? Lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, no versículo 6, Jesus recomenda um lugar para oração. Quando quiseres orar, entra no teu aposento e fechada a porta, ora ao teu Pai em secreto, e teu Pai que tudo vê em oculto te atenderá. Quer dizer, criatura, tu vais lá para o canto onde tu dormes, fecha a porta, para ter certeza daquilo que fala, porque senão você fica arrepiado, a porta aberta, entra um cachorro, toca esse cachorro aí, menina, que eu estou fazendo a minha reza aqui, né? Coisa e tal. Né? Não, a pessoa está lá, concentrado, se comunica com o Pai através do pensamento, com consciência daquilo que fala. E vocês querem ver uma coisa que está no Sermão da Montanha, que é desobedecido, pelo menos pelas religiões que eu conheço, a não ser o Espiritismo. Mateus 6,7, quem tem o Novo Testamento em casa, confira. Não sereis ouvidos pelo muito repetirdes, como fazem os fariseus nas esquinas e tal. Então Jesus recomendou que a oração não devia ser uma reza repetida, etc, etc, etc. É uma mensagem que você eleva ao alto com consciência daquilo que você está falando.
E o que nós inventamos? Inventamos rezas repetidas e coisa e tal. Não estamos falando mal dos outros, meus irmãos. Espírita não pode falar mal de ninguém, porque pode ser dele próprio. Mas a verdade é, criamos imagens, criamos o crucifixo, criamos pessoas especiais, bênçãos, etc, 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 rituais. Criamos tudo isso. São coisas que estão completamente na contramão daquilo que Jesus ensinou. Jesus, já prevendo que a gente fosse formar grupinhos de santinhos num canto, fazer santuários, ele recomenda, a recomendação dele está em 2 evangelistas, Mateus e Lucas, coincidentemente no capítulo 10º do Evangelho. Mateus 10,16, Lucas 10,3. Olha o que ele fala para os discípulos: eu vos mando como ovelhas no meio de lobos. Quer dizer, vocês vão dar testemunho daquilo que aprenderam comigo, é no meio onde vocês trabalham, onde vocês se divertem, no meio da família, enfim, onde vocês estiverem. Jesus não criou nenhum santuário, nenhum lugarzinho especial. Por isso o Espiritismo ensina: isso aqui não é uma casa, casa de Deus. Casa de Deus está errado. Casa de Deus é o universo. A casa do meu Pai tem muitas moradas. Jesus ensinou, tirando o homem dessa ideia pequena de fazer santuário, porque isso aí é uma das piores coisas. A criatura se habitua a ter 2 comportamentos: um comportamento piedoso dentro do templo. Não posso olhar para o meu irmão que está me devendo dinheiro, não me paga, ainda dá risada, tenho vontade de enforcar o camarada, mas aqui dentro estou na casa de Deus, não posso pensar coisa ruim, né? Mas lá fora... Ou então, isso aqui é para os homens, né? Não posso olhar para minha irmã do lado que ela está passando dificuldade, tem pouco dinheiro para comprar tecido, então o vestido dela é pequenininho, né? Se eu olhar para ela, eu tenho um mau pensamento aqui, então eu fico aqui. Agora na rua o olho quase sai da órbita, né? São 2 realidades. Então Jesus veio nos ensinar que nós estamos sempre em presença de Deus. Essa história, isso aqui é uma casa tão sagrada quanto a rua. É uma casa de trabalho à luz da oração, não é casa de oração. Eu já escrevi para a Bahia, mandei um e-mail, tem um centro espírita lá que chama Casa da Oração, não sei o quê. Eu falei, Espiritismo não tem casa de oração, vocês estão na contramão, né? Casa de oração não. O único lugar que Jesus recomendou para orar é no lar, né? E você vê que isso foi esquecido, né? Nós criamos templos, imagens, etc., rituais, vestimentas especiais, fumaça, vinho, essa coisa toda, né? Desvirtuando o eixo principal da mensagem de Jesus. Mas ficou a promessa dele: ainda tenho muito a vos dizer. Eu vos rogarei ao Pai, Ele vos enviará outro Consolador. E veja como o alto preparou alguém para cumprir a promessa de Jesus. Vamos analisar. O professor Hippolyte Léon Denis Arrivai, que nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Quem quiser ler sobre isso, leia no livro Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, Kardec e Napoleão. É uma página lindíssima que fala de Napoleão e Kardec, ainda em espírito. Napoleão já estava encarnado e Kardec estava desencarnado. Eu não vou contar para vocês, isso aí daria uma palestra. Mas quem quiser leia. O livro é Cartas e Crônicas, de Humberto de Campos, ou Irmão X, depois mudou para Irmão X. Mas então nós vemos, né? Ele nasceu numa família em Lyon, na França, família toda ela voltada ao direito, eram juízes, advogados, etc. Se ele tivesse ficado lá, possivelmente ele teria seguido a carreira mais comum na família. Mas aos 10 anos de idade ele foi mandado para Lyon, na Suíça, para Yverdon, na Suíça,
foi ser aluno do grande educador Pestalozzi. Eu acho que é um espírito que ainda não recebeu as homenagens que merecia. Esse homem mudou a face da educação na Europa. Porque até Pestalozzi a educação entrava mais pela pele do que pelos olhos e ouvidos, sabe? Era na base da pancada. E Pestalozzi foi o educador na base do amor, do discernimento, né? E ele foi estudar lá. E lá ele se destacou logo, a inteligência superior. Kardec, a inteligência superior. Só não reconhece isso quem não conhece Kardec. O que ele lecionava desde astronomia até anatomia comparada. Ele era um grande mestre de línguas. Eu me encontrei certa vez, em 81, em Brasília, num congresso mundial de Esperanto, eu, conversando com um francês, ele era professor de francês na França. Então devia conhecer muito a língua francesa e modificações, essa coisa toda e tal. Eu perguntei, escuta, você conhece, porque ele não era espírita, era esperantista, você conhece isso foi em 81, então eu falei do século passado, quer dizer, século XIX, um professor, um gramático francês chamado Hippolyte Léon Denis Arrivai. Oh, sim. Quer dizer, ele era conhecido no campo das letras. Sim. Então você vê, né? Ao lado de ter codificado o Espiritismo, da aula do monte de matérias, é uma cabeça, né? E falava francês é a sua língua pátria. Falava italiano, falava inglês e falava alemão, principalmente alemão. Traduziu obra do francês para o alemão, né? Então, mas esse missionário, por que ele foi estudar num educandário protestante? É muito fácil de entender. Naquela época, como também até meados do século passado, quem já estava encarnado nesse tempo, como eu, né, já sabia muito bem que aos católicos era proibida a leitura da Bíblia. Alguém aqui que se lembra dessa proibição? Depois abrandaram mais, era não recomendada a leitura da Bíblia. Mas nos meus tempos de criança, eu estudei num colégio protestante, irmão do Grambi aqui, lá no estado de São Paulo. Eu sou mineiro adotivo, né? Quando via alguém com a Bíblia na mão, sabia que era protestante, porque católico não pegava a Bíblia. E era condenada mesmo a leitura da Bíblia. Os padres falavam que você vai ler a Bíblia, você não vai entender, vai misturar tudo, não sei o quê. E alguns proibiam mesmo, né, a leitura da Bíblia. Mas o menino Hipólito teve a oportunidade de ler a Bíblia lá, e ler o Novo Testamento, e conhecer profundamente a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, a libertação que Jesus dava àqueles que o seguiam, a religião vivida na vida, no seio da família, em sociedade, em todo lugar. Ele estava vivendo os ensinamentos dele 24 horas por dia. Ele então pôde ver. E ele pôde ver aquilo que era oferecido na França no século XIX, como cristianismo, o quanto estava apartada da mensagem original de Jesus. A distância que havia. Onde estava Jesus nas religiões da Europa do século XIX? A simplicidade, a espontaneidade, a disposição de Jesus, onde estava? Ele teve a oportunidade, veja bem como a vida é sábia, como os planos da espiritualidade são sábios. Ele era um homem de 50 anos já, com toda uma experiência no magistério. Ele ficou no magistério porque ele teve a oportunidade de conversar com muita gente. Tem uma vida, se ele fosse, por exemplo,
um cientista ou um burocrata lá de uma empresa ia ficar enfiado lá dentro do laboratório ou do escritório, mas ele não, como professor e autor de livros sobre educação. Tem uma Patrícia nossa aqui, a Dora Encontre, lá do estado de São Paulo, de Araraquara. Ela é doutora em educação, fez curso na Alemanha, eu acho que aqui no Brasil é a pessoa que mais conhece a vida de Kardec e de Pestalozzi. Ela traduziu obras de Pestalozzi que são atualíssimas, de Kardec também, ensinamentos sobre educação de Kardec que são atualíssimos. Na FIAC há 2 anos. Hein? Teve na FIAC há 2 anos, eu falei com ela. Teve, né? Na França? Não, aqui na FIAC. Ah, no FIAC? Ah, sim. Eu estive... Não, eu estive com ela na universidade. Mas ela então conheceu. Kardec, quando foi chamado para pesquisar o fenômeno das mesas girantes, ele já tinha obras publicadas sobre educação em francês, sobre uma reforma da gramática francesa. Ele já tinha prêmio do governo francês por um plano de educação que ele apresentou para a França. Não foi um plano de educação para o colégio, para a universidade dele, não. Era um homem eminente. Eminente. Ele foi convidado a pesquisar os fenômenos que se davam atrás de mesas girantes. Eu não sei porque que puseram o nome de girante, porque a mesa não girava, não, a mesa batia, né? Eu cheguei a ver uma mesa girante lá no estado de São Paulo. Não sou daquele tempo, não, de Kardec, não é? Isso foi. Mas é um grupo lá em Araras, no estado de São Paulo, tinha uma mesinha, essas mesas de centro antigas, redondinha assim. E a mesa então tem o pé, a roda pequena embaixo e a grande em cima, com um tripé, então ela balança com facilidade. Ficava a turma em roda ali, eu fiquei só observando, me convidaram para a reunião, fiquei só observando. Aí eles perguntavam para a mesa, né, todo mundo com a mão na mesa, a mesa mexia para cá, mexia para lá. Eu sou muito cético, viu? Eu nasci espírita, com reunião mediúnica na minha casa. Meus pais frequentaram materialização, então nunca raciocinei fora da reencarnação, mas não sou crédulo não, sabe? Não sou crédulo não. Já vi muito fenômeno bonito, fenômeno de perfume do Chico sair assim, só do Chico dar um passe assim, ficar a sala toda perfumada. Emprestei a caneta para ele autografar um livro, minha caneta ficou perfumada há 3 dias, né? Mas não sou de me encantar com o fenômeno, não. Né? Tanto que essa reunião lá em Araras eu fiquei meio assim. Mas o Kardec foi convidado, ele já era um homem de 50 anos, experiente. Né? Professor, tem uma mesa que a mesa dá respostas. Ele disse, bom, se me provarem que mesa tem cérebro e nervos, eu sei que é a mesa que responde, mas eu sei que não tem, então eu vou pesquisar. Vou pesquisar. Ele não falou, não é, isso é bobagem. Não, eu vou pesquisar. A marca do verdadeiro cientista é pesquisar. E ele então começou a apresentar as perguntas que lhe esfervilhavam no cérebro desde a sua juventude. E ele publicou no dia 18 de abril de 1857, a primeira edição do Livro dos Espíritos, que contém 501 perguntas e respostas. Não tem uma palavra de Kardec a não ser as perguntas, não tem nenhum comentário. É uma obra que é muito rara, eu tenho até esse livro. Kardec não falou nada, publicou só o que ele perguntou para os espíritos responderam. Aí ele passou 3 anos estudando isso. Ele se convenceu da veracidade, da autenticidade dos fenômenos, criou uma correspondência com muitos centros que faziam pesquisas e foi compilando as perguntas e as respostas, submetendo então novas perguntas aos espíritos e
adicionando comentários dele em face das respostas que recebia, etc. e tal. Então ele compilou o Livro dos Espíritos, com a edição nova, de 1960, que é essa que nós temos aí, 3 anos depois do primeiro contato de Kardec com os Espíritos. Ou 3 anos depois do primeiro livro que ele publicou, Conversa dele com os Espíritos. Então, no Livro dos Espíritos, essa edição que nós conhecemos, nós temos condições de ver a estatura espiritual desse missionário que Jesus nos mandou para cumprir a sua promessa, para materializar aqui a sua promessa. Ainda tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Não vos deixarei órfãos, rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. E esse Consolador que ficará convosco para sempre, portanto, não é uma pessoa, não é Kardec, é uma doutrina. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que tenho ensinado. Então essas são as duas finalidades do Espiritismo. E nós vemos então que Kardec, que conhecia profundamente os ensinamentos de Jesus, que pudera estudá-lo desde a sua juventude, então ele começa a genialidade dele, mostrada a genialidade dele, pela pergunta número 1 que está lá, que já tinha feito na primeira edição. O que é Deus? O que é Deus? Porque se perguntasse quem pressupõe pessoa. O que é Deus? Essa força criadora, mantenedora do universo, fonte de bondade, de beleza, de amor, de sabedoria, de justiça, de perfeição, de tudo, até onde vai a nossa capacidade de entender. Porque Deus está muito acima da nossa capacidade de entender, né? Que é Deus. E aí ele começa, mas nós não vamos comentar aqui o Livro dos Espíritos, que isso aí daria um estudo para um ano, né? Nós vamos comentar aqui apenas a terceira parte do Livro dos Espíritos, que os espíritas, de um modo geral, não conhecem. Por isso que escutam muitas vezes certas coisas e não podem esclarecer. Não digo responder, não, porque nós não respondemos, não discutimos. Nós esclarecemos, né? Com jeitinho, assim, sem falar a pessoa, você é um ignorante. Não, você não sabe, você não leu. Leia no Livro dos Espíritos, tal. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, Kardec reinsere na vida os ensinamentos de Jesus que tinham sido deixados de lado pelas religiões cristãs, que não se interessavam por isso. Ele começa lá sobre a lei divina ou natural, porque a gente aprende lei aqui na Terra. Lei está lá na faculdade de Direito, está no tribunal, está com o juiz, está com o advogado, etc. E ele fala lá, fazendo uma distinção entre aquilo, a lei, há uma lei maior que me impede muitas vezes de aceitar aquilo que a lei da terra me permite. Nem tudo que é legal é moral. Eu posso, pela lei da terra, eu posso fazer isso, mas há uma lei maior que está na minha consciência, que me impede de fazer isso. Onde está escrita a lei de Deus? Ele pergunta aos espíritos. Questão 521. Na consciência. Todos nós temos a consciência. Nós empurramos a consciência de lado, mas a consciência nos fala quando nós erramos. Nós vamos passar a outra parte, lei de adoração. São 11 leis. Não daria, isso aí dá um seminário para a gente fazer um fim de semana. Mas vamos pegar as principais. Lei de adoração. Ele dá ali uma orientação sobre a oração, né? A oração. O Espiritismo não tem nenhuma oração para você repetir mecanicamente. Há uns espíritas aí que adoram a prece de Cáritas, né? A prece de Cáritas. Falam de cor até. A prece de Cáritas me fala muito ao coração, ao sentimento, porque eu me lembro das reuniões mediúnicas que eu assistia como criança, que naquele tempo a gente assistia até a reunião. Perdão, obrigado. Mas, desde criança, assistindo a reunião mediúnica,
vendo essas coisas todas no Espiritismo, as coisas ficam normais, naturais para a vida da gente. Não tem aquela separação da vida religiosa e a vida profana, né? Então, do Espiritismo eu me lembro das reuniões que eu assistia. Tinha um dirigente de uma reunião que gostava da prece de Cáritas, sempre falava: a prece de Cáritas mexe com o meu interior, é bonito, me lembra aqueles tempos. Mas não é uma oração, preciso orar, vou olhar a prece de Cáritas, não. Não, eu vou produzir a minha mensagem, de acordo com aquilo que eu quero expressar, ou a minha necessidade, minha vontade de dizer a Deus que eu estou feliz, agradecer, ou então pedir ajuda, né? A prece de Cáritas posso ler para me sensibilizar, mas não que valha como minha oração. Aí tem gente que está pensando aí, mas Jesus ensinou o Pai Nosso, né? Que a gente fala de cor. Mas quem fala o Pai Nosso de cor, olhando para o lado, vendo se está entrando um passarinho pela janela, certo? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E tem uma goteira ali. Pai Nosso que está no céu. Está errado. Jesus ensinou o Pai Nosso porque o judeu não sabia orar sozinho. Muita gente, como devemos orar? Então, Jesus falou, ora assim. Mas não quer dizer daquele jeitinho, mais ou menos, dizer mais ou menos aquilo que você precisa, que você quer, que você pede. Havia até um expositor em Juiz de Fora, que hoje já está no mundo espiritual, um homem muito simples, mas falava uma coisa interessante do Pai Nosso, fala a oração do compromisso. Porque a maior parte fala assim, perdoai nossas dívidas assim como nós perdoamos nossos devedores. O meu vizinho, eu não gosto dele, não perdoo, como é que Deus vai me perdoar? Você está dando a medida a Deus para perdoar você? Então Jesus mostrou que é simples falar com Deus, não deixou uma fórmula acabada. E o que é que nós inventamos? Rezas repetidas, intermináveis, etc. e tal, e tal, e tal, e tal. Tirando, então Kardec mostra ali. A outra lei, são 11 leis. A segunda parte do Livro dos Espíritos. Lei do trabalho. Lei do trabalho. Mas o que religião tem que ver com o trabalho? Tem, sim, senhor. Religião deve permear todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos. E Kardec pergunta aos espíritos, questão 684. Todo empresário, todo patrão devia ler isso. Muito antes de Marx. Aliás, na época de Marx. Marx falou, deixou uma frase famosa: a religião é o ópio do povo. É claro que ele tinha razão, porque falava-se na religião, meu filho, você trabalha, você morrer de trabalhar, você vai para o céu, e Deus gosta dos pequeninos mesmo. Mas quem falava isso não queria ir para o céu, não, estava muito bem vestido, muito bem, morava muito bem, alimentava muito bem. Agora o pobre na Europa, século XIX, tinha jornadas de trabalho verdadeiramente desumanas. Trabalhador na Europa não tinha direitos nenhum. E Kardec pergunta, o que pensar daqueles que, usando o seu poder, impõem excessivo trabalho aos que lhes são subordinados? Está lá no Livro dos Espíritos. Nenhuma voz religiosa se levantava na Europa para defender o operário que era explorado profundamente, a ponto de Marx lançar essa mensagem, né? As religiões estavam caladas, recolhidas no templo. No templo. Os poderosos da religião estavam aí, nem aí. A primeira voz que se levantou no seio religioso do mundo foi Kardec. Que se deve pensar daquele que, usando o seu poder, impõe excessivo trabalho aos que lhe são subalternos. E os espíritos respondem, isso é uma das piores ações. Respondem pesadamente perante Deus aqueles que, usando do seu poder, impõem excessivo trabalho aos que lhe são subordinados. Está lá a questão 864 do Livro dos Espíritos.
1860. Só em 1892, portanto 32 anos depois, saiu uma encíclica papal chamada Rerum Novarum, que trata da questão trabalhista da Europa. E é tida como o documento religioso que levantou a questão do direito do trabalhador. Não, senhor, o Espiritismo tem prevalência sobre isso. Por isso é que nós precisamos ler, estudar, saber o valor da nossa doutrina. Não para empinarmos o peito e olharmos para os outros com ar de superioridade, não, mas para nós avaliarmos o tesouro de esclarecimento que nós temos. Pela primeira vez na história do Ocidente, uma voz religiosa se levantou em favor do trabalhador. E a mulher? Eu estou fazendo um trabalho que eu vou apresentar depois da manhã na Casa do Caminho, a mulher nos evangelhos, lá em Juiz de Fora. Que Jesus foi o primeiro feminista no contexto cristão. Ele sempre tratou a mulher com respeito, etc. Mas os próprios evangelistas eram machistas. Diz assim, as mulheres que vieram com ele da Galiléia para o servirem. Se a mulher está lá, é para lavar roupa e fazer comida, né? Não está sentar no corpo. Mas Jesus não, Jesus... Não, basta dizer que ele, quando ele ressuscitou, como se fala, né? Para quem ele apareceu primeiro? A Madalena. Né? A Madalena. Então, é belíssimo, eu estou encantado com o trabalho que eu estou fazendo lá, porque eu estou fazendo pesquisa, em cima de pesquisa. Né? Mas a verdade é essa. Pergunto para minhas irmãs, quem é que sabe aí de cor o número de perguntas? Porque a mulher devia saber, a mulher espírita devia saber, diante da tanta dificuldade que a mulher tem no meio dos homens, qual é a pergunta, o número da pergunta em que Kardec pergunta aos espíritos. Não para ilustração dele, não, mas ele queria deixar, com a consciência de missionário, queria deixar registrada a palavra dos espíritos. São iguais perante Deus e têm os mesmos direitos o homem e a mulher? E os espíritos, curiosamente, respondem com outra pergunta. Não têm ambos a inteligência do bem e do mal e a capacidade de progredir? Está lá. E aí, a partir daí, Kardec faz todo um estudo belíssimo sobre o papel da mulher. É claro que a mulher, teoricamente, ela tem que ter o mesmo direito do homem. E o Brasil deu prova disso, tendo uma mulher na presidência da República. Né? Mas... as tarefas muitas vezes não são próprias para um homem ou para uma mulher. Eu perguntava, hoje já tem máquina para tudo, mas há uns anos atrás eu perguntava para uma mulher, você tem condição de trocar o pneu de uma jamanta? Né? A mulher não tem a força física que normalmente o homem tem mais. Mesmo um homem franzino, ele tem mais força do que uma mulher relativamente forte. Né? E depois um braço, no tempo que eu era musculoso, né? Pegar um neném, a criança ia se sentir muito melhor no braço de uma mulher, maciozinho, do que no meio de músculo, né? Uma vez eu vi uma mulher na frente da catedral lá de Juiz de Fora, tem aquela rampa ali que dá para a avenida, e ali tinha os bancos, no próprio jardim mesmo tinha um banco assim de cimento. E eu vi uma mulher, eu estava de ônibus, o ônibus enguiçou, parou, fiquei uns minutos parados ali olhando uma mulher, franzina, pequenina, sentadinha no banco ali com o neném no colo. Ela estava na ponta do pé, porque era tão baixinha que o banco meio alto, estava com as pontinhas do pé. Mas estava igual uma estátua ali. Eu fiquei observando vários minutos, falei, qual é o atleta que fica nessa posição assim, nesse tempo? É porque a mulher é preparada, é claro. Agora, de base, a mulher tem de ter o mesmo direito que o homem. Como diz os espíritos lá, Kardec, né, as funções são diferentes. Mas a criatura, se ela não quiser, ela tem o direito né? Como eu tenho o direito também não sei o direito de dar à luz, né? Porque não tem implementação física para isso. Mas também vou dizer para vocês, não é qualquer mulher que me faz frente em serviço de casa, não, e em tomar conta de criança, não. Não é mesmo, né? Que eu tenho 5 filhos e cuidei desde a minha mulher parturiente lá na cama, e o umbigo de filho caiu na minha mão, porque eu dei banho sempre em criança.
Estou me preparando para ser mulher na outra encarnação. Mas não está fácil, não. Hein? Vai progredir, ué? Minha mulher fala, eu tenho uma filha, ela fala assim, rapaz, você não tem capacidade ainda. Mas a verdade é essa, né? Não tenho mesmo. A minha caçula, sempre dei banho nos meus filhos, a minha caçula, tomando banho, eu fui dar banho nela na banheira lá, na hora de tirar a menina do banheiro, era uma berreiro que fazia uma coisa, minha mulher tirava ela em silêncio. Aí o meu orgulho de homem não me permitiu também me perguntar, o que você faz, bem? Não. Fui perto da porta e fui escutar o que ela fazia para tirar a menina da água. Vocês já viram criança sair de dentro da água sorrindo? Mas não sai mesmo, ela sai sempre reclamando. Aí eu escutei a minha mulher falando para ela, agora filhinha, a água está com saudade da mamãe dela. Agora ela vai encontrar com a mamãe dela, né? Aí a burrinha mesmo abria a banheira e a água rodando, ela falou, tchau, aguinha, vai encontrar com a sua mamãe. Quem sou eu, né? Quem sou eu para ter essa criatividade, né? Não tem. Mas está lá. Kardec faz um estudo muito interessante, ele próprio depois faz um estudo. A resposta dos espíritos está lá, né? Nenhuma voz religiosa se levantava na Europa em favor da mulher. E a mulher é serva na maioria das religiões, quase totalidade das religiões. Serva até hoje. Os apóstolos também eram machistas. Eu já falei agora há pouco. Né? Para o servir. Elas admitiam que elas estavam ali no grupinho, mas para fazer comida e lavar roupa. Mas Jesus não, Jesus foi. Apareceu para Madalena pela primeira vez. Bom, são muitos assuntos. Lei de liberdade ocupa mais de 20 páginas do Livro dos Espíritos, falando sobre a lei de liberdade. Ninguém falava contra o duelo. Falando ainda do feminismo, em 1867, ou seja, 7 anos depois do Livro dos Espíritos, surgiu na Inglaterra uma obra chamada Da Sujeição das Mulheres, de Stuart Mill. E esse livro é tido como um dos livros que começou o movimento feminista na Europa. Não, senhor. Primeiro é o Livro dos Espíritos, 1860. Nós precisamos saber disso. Duelo. Fala um pouquinho sobre a grande influência do Livro dos Espíritos, sobre grandes espíritos que a gente tem. Hoje? Que vieram depois do Kardec, assim, influenciados pelo Livro dos Espíritos. Sim, houve muitos intelectuais franceses grandes, como Flammarion, como Gabriel Delane, como William Crookes na Inglaterra, né? Aksakoff são cientistas, Söllner na Alemanha, né? O Livro dos Espíritos provocou, assim, em pessoas que queriam pensar, eram pensadores, que não estavam agarrados. E no Brasil? No Brasil, Bezerra de Menezes, né? Quion Ribeiro, Dias da Cruz, Bittencourt Sampaio, grandes figuras do Brasil. Né? Mas o duelo andava, nenhuma voz religiosa saía do conforto do seu tempo para combater o duelo. O duelo existia na Europa. A pena de morte, está lá condenada no Livro dos Espíritos. Não havia nenhuma voz religiosa que se levantava contra a pena de morte. Falava assim, coisa e tal, mas não havia uma demonstração ostensiva contra a pena de morte. E a escravidão? A própria Igreja Católica Romana tinha escravos aqui no Brasil. Eu visitei lá em Correias, ali perto de Petrópolis, um colégio hoje, cujo primeiro andar é colégio, primeiro e segundo, o térreo e o primeiro andar hoje é colégio, mas antigamente, no tempo que aquilo foi uma fazenda, moravam os senhores em cima e embaixo era a senzala. E eles têm uma capela lá. E a pessoa que me mostrou lá, com muito orgulho, todas aquelas balustradas de madeira, aquela coisa, isso tudo foi feito por escravos, tá?
Eu fiquei impressionado, coisa muito bem feita e tal. Mas ao sair, assim como aí tem essa varandinha aí, essa parte aí, tem uma parte assim, só que é céu aberto, depois tinha escada. Aí eu perguntei para a pessoa, por que tem esse pátio aqui, depois tem a escada? Por que a escada já não entra dentro do templo? Não tinha coberta nem nada, era só um pátio aberto. Isso aqui ficavam os escravos, na hora da missa. Falei, o escravo tinha o direito de entrar lá dentro para fazer tudo. A hora que ficou pronto, que virou casa de Deus, aí ele não podia mais entrar. Bom, a própria igreja tinha escravos, né? Não havia. Mas também escravo no Brasil, naquele tempo, Cuba, Brasil. Mas nos Estados Unidos também tinha escravo. O Livro dos Espíritos, em 1860, combate a escravidão. Combateu a escravidão. Nenhuma voz religiosa se levantava contra essa ignomínia, esse absurdo, essa barbaridade, uma criatura ser diferente da outra simplesmente porque tem a pele de cor diferente. A pele de cor diferente. Nenhuma voz religiosa. Nós espíritas precisamos saber disso para valorizarmos a doutrina que nos ilumina os caminhos. Então nós vemos, hoje você pode estudar, no curso deste século, aqueles que viverão ainda mais uns anos que eu, porque eu já estou de passagem comprada, mas vocês vão ver, cada vez mais o Espiritismo está entrando. Eu, durante a minha vida, já vi uma diferença muito grande, muito grande. Antigamente você fala, você é espírita, né? Você é espírita? Ah, é. Hoje você vê aí, eu falo assim, não existe família, por mais religiosa que seja virgem de passe. O pessoal já tomou passe, ou buscou uma aguinha fluida, etc. Mas agora, daqui para frente, as teses sociais espíritas vão sendo levadas a público. E muita gente vai dizer, puxa, mas como é que aquele povo do século XX não viu isso, não via isso? Gente atrasada, né? O Espiritismo está cada vez mais mostrando que realmente é o Consolador prometido por Jesus, porque ele veio trazer de novo o cristianismo na sua pureza, simplicidade, objetividade e aplicabilidade à vida, veio trazer de volta, né? Está aí para a vida prática, para todos os lugares, para todos os ambientes. Vamos ver, vamos esperar. O Livro dos Espíritos é um divisor de águas, é uma marca, né? Um marco real da história religiosa do mundo. Vocês ainda que vão ficar mais tempo vão ver aqui, eu vou ver do lado de lá. Muito obrigado.